Deus, ele vai gerar Lúcifer, ele vai gerar em Lúcifer, é nele, no corpo dele. Quando esse camarada andava, irmão, por onde ele passava, o som saía dele. A Bíblia diz, e o Senhor o criou como um guardião do quê? Só para vocês entenderem, tá? Como a forma que Deus criou, Ezequiel capítulo 28, leia para nós. E o que nós vamos fazer hoje vamos lá em Ezequiel para tirar nossa própria conclusão. Com a mente de Cristo ativada em nós, não com a mente religiosa, mas com a mente de Cristo. Amém? Não no pé da letra, mas com o conhecimento do Espírito. O príncipe de Tiro, mencionado aqui em Ezequiel, ele era chamado Etibaal II. Etibaal II. O seu nome já diz tudo. O seu nome já tem uma estreita ligação com Baal, né? Que significa servidor de Baal. Ezequiel repreendeu esse líder de Tiro, esse príncipe de Tiro, e através de Ezequiel, repreende, é uma história, está repreendendo esse príncipe de Tiro por sua arrogância e cobiça. Embora os evangélicos ligam essa história a um ser maligno, como o diabo, Satanás, o capítulo apresenta uma lamentação, uma repreensão contra o príncipe de Tiro, Etibaal II. E mostra aqui claramente que a história se refere a um simples ser humano, a um simples homem. Amém? Que deixou o seu ego, deixou a sua arrogância, deixou o seu poder, a sua riqueza sobressaltar a sua índole, virando um homem justo e cruel. Então, vamos ver aqui Ezequiel 28, 1. Vou ler de 1 a 8. Na minha Bíblia, já começa assim: profecia contra o rei de Tiro. Na minha Bíblia já começa um título, já tem um título aqui, dizendo que profecia contra o rei de Tiro. E Ezequiel diz assim: vem a minha palavra do Senhor, vem a minha palavra do irmão André, não, do Senhor, Yahweh Tzebaote, né, Yahweh dos exércitos, filho do homem, diz a Satanás, diz ao diabo, diz aos demônios, diz aos anjos caídos, não, diz ao príncipe de Tiro. Diz ao príncipe de Tiro. Diz a quem? Ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares. Já mostra aqui ser um homem soberbo. Já mostra aqui um homem que estava na mesma intenção, né, do que lá o rei de Isaías lá, que fala da Nabucodonosor. Tá? Entendeu? Nabucodonosor IV. Mostra que ele tem a mesma intenção. Ele queria ser Deus entre o povo, porque tinha muito poder, era mais poderoso do que todas as outras nações, queria ser Deus entre o povo. Assim era Nabucodonosor IV. E assim é também esse príncipe de Tiro, que depois se tornou rei. Mostra um homem soberbo, um homem arrogante. Porém, através de Ezequiel diz
não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o seu coração, ainda que pensas no seu coração ser Deus, é apenas um homem. Amém? É apenas um homem. Ainda que estime o seu coração como se fora o coração de Deus. Está entendendo, abençoados? Eles ignoram a palavra da verdade. Eles ignoram a palavra e diz: em nenhum sentido um rei terreno poderia afirmar ter estado no Éden, ou ser um querubim ungido, ou estar no Monte Santo de Deus. Ele está dizendo, esse abençoado aqui, como essa abençoada, está dizendo que essa palavra não pode se referir a um homem. Mas a palavra é clara e diz aqui, vamos ler lá o primeiro. Diz ao filho, vem a minha palavra do Senhor dizendo, diz ao filho, filho do homem, né? E falando para Ezequiel, diz ao príncipe de Tiro, está se referindo ao homem, né? Está referindo ao homem. E assim diz o Senhor: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sob a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, assim como Tito queria fazer lá no dia do juízo, entrar no templo de Deus, se assentar na cadeira, no templo se fazendo de Deus, como diz Paulo em Tessalonicenses. Assim Nabucodonosor fez, assim esse Etibaal, príncipe de Tiro, também estava querendo. E ao diz através de Ezequiel, não passas de homem, e não és Deus, ainda que estime seu coração como se for o coração de Deus, ainda que ele acha que é Deus por ter poder, por ser maior do que todas as nações, não passas de homem. Amém, abençoados? O sistema religioso, ele é assim. Eles não respeitam a palavra. Eles não respeitam o que está escrito. Quer afirmar que existe sim um diabo, um satanás, um demônio? Quer afirmar que Ezequiel se trata de Lúcifer, de Satanás? E a palavra é bem clara e mostra que não. Mas eles não querem ouvir a palavra. Eles querem viver com a sua inverdade. Eles pegaram aquilo que é verdade e se transformaram em mentira. E aquilo que é mentira, eles querem se transformar aquilo em verdade. Assim no livro de Isaías, assim no livro de Ezequiel, assim lá no livro lá de Mateus 24, Tessalonicense. Amém? Que sempre se fala de um homem, mas eles querem dizer que fala, né, de Satanás, de diabo, de anticristo. E ao diz aqui, não passas de homem. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que o possa esconder de ti, porque era um homem sábio, um homem astuto. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Por causa das riquezas dele, por causa do comércio dele, de o ter transformado um homem muito rico, muito poderoso, né? Encheu o coração dele de soberba. Por causa dela se eleva o teu coração. Encheu o coração de soberba. Encheu o coração de arrogância, querendo ser melhor do que todo mundo. Amém? Então Satanás sai da profundeza do inferno, veio para a terra e vira comerciante. Agora é assim? Amém? Agora é assim? Aí Satanás virou comerciante,
cresceu a soberba porque ficou muito rico. A palavra é clara, abençoados, que está se referindo a um homem. E assim diz o Senhor Deus: visto que estima no teu coração como se for o coração de Deus, ele pensava em seu coração ser Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros entre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e marcharão o teu resplendor. E o Deus está falando aqui: vou trazer povos de outra nação, povos poderosos, para te destruir. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Nos corações dos mares aqui, figura de linguagem, significa no meio de suas riquezas, vai morrer no meio das suas riquezas. Corações dos mares aqui é uma parábola, uma expressão para se referir a uma época de fartura, uma época boa, uma época de que a situação financeira está boa, maravilhosa, como a dele era. Um príncipe, na época ainda era príncipe, um príncipe, comerciante, empresário, rico. Então, ele morreria no meio da sua riqueza. Ele perderia tudo. Assim como foi Nabucodonosor em Isaías 14, 13, 15. E outra vez Ezequiel relata e diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a palavra é clara. Eu não sei por que eles vêm querer refutar uma coisa que é clara. Eles refutam e nem observam a palavra, nem lêem a palavra. O próprio Iau dizendo a Ezequiel: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Aqui ele já virou rei, no capítulo 12. E diz-lhe, eu não sei aqui se ele estava falando com o filho ou com o pai, ou se o filho já tinha nesse capítulo 12 transformado em rei, não sei. Sei que está falando de um homem, de um príncipe, de um rei. Está falando de um homem. Assim diz o Senhor: tu és o sinete da perfeição. Agora eu vou começar a revelar para vocês, abençoados, essas palavras complicadas. São palavras figurativas. E vou revelar para vocês o que significa essas palavras figurativas. Por isso que eu falo para vocês: não saia do estudo até terminar. Tem pessoas que vão até no meio do estudo e saem. Tem pessoas que não vão até o final do estudo. Então perde a sabedoria da revelação. Perde a bênção, como diz o sistema religioso. Se não for na igreja, perde a bênção. Se você não ver meu estudo até o fim, você vai perder a bênção. Tá? Eu vou começar agora a revelar para vocês aqui essas palavras figurativas. Diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeição. A expressão sinete da perfeição se refere a uma posição elevada. A beleza da sabedoria do rei, cheio de sabedoria e formosura. Ele tinha uma posição elevada. Era um homem rico, um rei, rico, príncipe ou rei. Aqui tem hora que chama de príncipe, tem hora que chama de rei. Só que ele era um monarca, rico, poderoso, muito sábio. Era o sinete da perfeição. Era o sinete da perfeição. E estavas no Éden, jardim de Deus. Também é uma expressão que se refere a uma boa vida, uma vida próspera,
Entendeu? Ele estava no Éden, ele estava na boa vida. Ele tinha uma vida próspera. Né? Ele era um homem perfeito. Rico, poderoso, sábio. Estava no Éden, significa que tinha boa vida. Tinha uma vida próspera. Estava, passado, apontando para a queda posterior devido à sua arrogância e iniquidade. E diz mais, e ao Deus, todas as pedras preciosas te cobrias, o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, os jaspes, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos da roupa dele, né? No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Então a palavra ungido da guarda tem raiz hebraica, deriva da palavra querubim. Querubim deriva da palavra hebraica querubim ou querubim, que o V no hebraico tem som de B. Então querubim se escreve querubim, significa aquele que está próximo, aquele que está perto. Então ele estava perto, ele estava próximo a Deus. Amém? Ele estava perto, estava próximo a Deus. Mas vem aqui a palavra estava no passado. Ele estava perto, ele estava próximo a Deus. Ele se afastou de Deus. Por causa de quê? Da sua arrogância, da sua iniquidade, da sua soberba. Entende? E permanecia no Monte Santo de Deus. No brilho das pedras andava. Monte Santo de Deus está se referindo a Jerusalém. O Monte Santo de Deus é a cidade de Jerusalém, que fica no alto, fica até hoje no alto. É no alto, é numa montanha, no Monte Sião. Hoje é chamado o Domo da Rocha, onde ficava o templo. É no alto, é numa montanha. Então, o Monte Santo de Deus está se referindo à cidade de Jerusalém. A teologia da angelologia, é uma palavra difícil de falar, né? Angelologia é uma teologia que invadiu a igreja cristã, né? E hoje eles põem as palavras anjo, querubim, serafim, etc. Viraram um termo referente somente a seres celestiais. Mas não. Muitas vezes quando se chama anjo na Bíblia, está se referindo a pessoas também. Vocês já viram no Apocalipse? Ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Tiatira, né? Sei lá. Ao anjo da igreja de Pérgamos. Ao anjo da igreja, quem é? O dirigente da igreja. A pessoa que estava à frente. Se referindo a quem? A uma pessoa. A uma pessoa. Querubim é uma palavra hebraica que significa aquele que está próximo a Deus. Dizendo que esse rei, ele estava próximo a Deus. Mas ele se afastou de Deus. Se afastou de Deus. Por isso que a palavra fala aqui, vamos voltar lá. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Ele estava passado, apontando para a queda posterior dele, devido à sua arrogância, devido à sua iniquidade, devido à sua soberba. Ele se afastou de Deus, mas era um homem que estava próximo a Deus. Quando se fala querubim guardião, o sistema religioso, como tem na mente essa teologia da angelologia,
Então acredito que tudo que diz aqui, se referindo a querubim e serafim, significa seres celestiais. Então, se é um ser celestial do mal, é o diabo. Não é isso que está falando aqui, abençoados. Não é isso que está falando aqui. Aqui está falando sobre um homem. Esse homem, chamado Etibal II, ele foi predestinado para estar perto de Deus, no Monte Santo de Deus, na cidade de Jerusalém. Mas se corrompeu servindo a outros deuses, se corrompeu com sua sabedoria, se corrompeu com as suas riquezas e poder, se corrompeu, virando um homem soberbo, virando um homem arrogante. E essa arrogância o afastou ele do Criador. Então Yahweh diz: perfeito eras no teu caminho, estavas no Éden, perfeito eras, então quer dizer que ele mudou de um estado benéfico para um estado maléfico. Ele estava no caminho correto, mas de repente a soberba encheu os seus olhos, o seu coração, e ele mudou daquele estado benéfico para um estado maléfico. Por isso estavas no Éden, ele estava no meio da riqueza, estava vivendo uma vida próspera, mas Yahweh disse que isso ia acabar, que ele ia trazer pessoas estrangeiras, pessoas inimigas, para destruir ele. Eras perfeito, eras perfeito no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, está falando de Satanás? Satanás agora virou comerciante, veio da profundeza do inferno e virou comerciante na terra. E ficou soberbo. Está falando de um homem. Está falando do homem. Etibal II. Na multiplicação do seu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, ó você que estava perto de mim. Eu não disse que a palavra querubim significa aquele que está próximo? Então, eu parafraseei aqui para vocês entenderem que, te lançarei fora, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, ó você, Etibal, que estava perto de mim, em meio ao brilho das pedras, em meio das riquezas, das riquezas, aquelas pedras de jaspe, aquelas pedras que a gente lembra ali anterior, jaspe, safira, tudo é pedras preciosas. Está se referindo à riqueza que ele tinha. Ele seria lançado fora do Monte Santo de Deus, junto com a sua riqueza, porque ele virou um homem soberbo. Ele virou um homem cheio de iniquidade. Um homem que deixou o poder subir na sua mente. Um homem que dizia no seu coração que seria mais poderoso de que Deus. Então você vê claramente que se trata de um homem. Eu estou voltando aqui, que eu vou ler o 7:8, que ao diz para ele: eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, as quais desbanharão a espada contra a formosura da sua sabedoria, e mancharão o teu resplandor.
Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados, aqueles que ele matou. No coração dos mares, no meio da sua riqueza, você vai morrer. Eu vou te lançar fora do monte de Deus, fora da cidade de Jerusalém. Amém? E farei perecer, ó querubim da guarda, farei perecer, ó Etibaal, segundo, que estava perto de mim, mas que a sua arrogância se afastou. Afastou-se você de mim. A sua arrogância, né, fez aquela pessoa que estava passado no jardim do Éden, que estava no meio do poder, que queria ser um Deus na terra, né? Farei você perecer. É isso que o Deus está falando. Está falando para um homem. Um homem. Amém, abençoados? Essa história continua. Vocês podem ler aí na casa de vocês. Amém? Vamos parar por aqui. Já deu para mostrar aqui que se fala de um homem, de um príncipe, e depois se transformou de um rei. Etibaal II. E não de uma criatura chamada Satanás, Diabo, Lúcifer, não. Ezequiel está falando de um rei, príncipe Etibaal II. Amém? Ezequiel está falando do príncipe Etibaal II. Ezequiel 28. Tá bom? Guarde aí. Leia na casa de vocês aí com atenção. Amém? Lê Ezequiel e tire suas próprias conclusões. Veja aí se o irmão Deus está errado. Vê aí se não trata aí de um príncipe, de um rei. Vê aí se não se trata aí de um homem. Vê aí se algo não está falando através de Ezequiel para o homem. Vê se algo não está levantando a lamentação contra esse homem que estava perto, próximo a ele, e de repente a sua arrogância, a sua soberba, a sua riqueza afastou-se ele do coração de Deus. Vê se não é isso que está falando. Ou se o sistema religioso está certo. Está falando de Satanás. O querubim guardião é Satanás. Né? Então, abençoados, leem, tire suas conclusões. Amém? Tire suas conclusões. Como a abençoada que falou. Vê se não está falando do príncipe Etibaal II. Ou se esses dois abençoados do sistema religioso estão corretos. Se está se referindo a Satanás. Amém? Tire suas conclusões. Muito obrigado. Até a próxima. Graças e paz.